Imagina você falar algumas palavras na ordem certa para o seu cliente e ele se sentir praticamente obrigado a comprar de você. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas esse é o poder dos gatilhos mentais. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Opa, aqui é o Matheus Jarel e nesse canal eu compartilho conhecimento sobre copywriting, funil de vendas e estratégias do marketing digital. Se isso faz sentido para você, considere se inscrever nesse canal porque o conteúdo aqui é de graça, mas pode te fazer ganhar muito dinheiro. E o que é um gatilho mental? Um gatilho mental nada mais é do que um atalho que o nosso cérebro cria para tomar algumas decisões. A nossa vida inteira é baseada em tomadas de decisões. E a função do nosso cérebro é só fazer isso. Só que o nosso cérebro é a parte do corpo que mais consome energia. E aí, para economizar um pouco de energia, ele começou então a criar atalhos, pegar caminhos mais curtos para tomar essa decisão. E esses atalhos foram descobertos pela ciência e começaram a ser utilizados pelos publicitários e pelos vendedores para vender mais. A forma que o cérebro economiza um pouco de energia é processando essas informações de uma forma bem inconsciente. A gente quase não pensa a respeito de algumas coisas. E é por isso que saber sobre gatilhos mentais vai te dar muita vantagem na hora de vender. Só que junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é por isso que eu quero que você faça um compromisso comigo aqui agora de usar o que você vai aprender nesse vídeo pro bem. Escreve aqui nos comentários dizendo assim, eu vou usar isso pro bem. Esse termo gatilho mental ficou popular aqui no Brasil por causa de um psicólogo e cientista chamado Robert Cialdini. Ele escreveu um livro em inglês que na tradução chama Influência, mas que aqui no Brasil chegou pra gente como Armas da Persuasão. Inclusive aqui no canal tem vídeo falando só desse livro de tão bom que ele é. E embora tenha esses nomes de Armas da Persuasão ou gatilhos mentais, esse conhecimento não tem nada de ruim. Os gatilhos mentais são o melhor caminho para você ajudar o seu cliente a resolver o problema dele. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que utilizar os gatilhos mentais é você manipular as pessoas. Só que presta atenção, se você acredita no produto ou no serviço que você está vendendo, você tem um dever moral de fazer tudo o que você pode para colocar essa solução na mão do seu cliente. E isso implica usar todos os recursos de venda, de copywriting, gatilhos mentais e comportamento humano que você conseguir. Quando eu tinha uns 19 anos, eu já estava imerso no mundo do desenvolvimento pessoal, estava fissurado por isso, e eu caí no marketing de um curso de desenvolvimento pessoal. E o processo de venda desse curso foi o primeiro processo de venda que eu lembro, assim, participei ativamente, fazem quase 10 anos depois, e eu ainda lembro disso com perfeição, de tão marcante que foi para mim. A vendedora, a consultora desse treinamento, era chamada Suzy e ela morava lá em Goiânia. E o valor do curso custava R$8.000. Só que, eu tinha acabado de sair da faculdade, recém-formado, sem dinheiro nenhum, e nas negociações ali o valor caiu para R$5.000. Até então eu nunca tinha gastado tanto dinheiro como esse num curso, ainda mais num curso que eu tinha só visto pela internet. Juntando todos os meus dinheiros, não dava nem metade desse valor. Só que o marketing e o processo de vendas da consultora era tão bons que eu dormia e acordava pensando nisso, e em minha cabeça assim, isso tem que dar certo, eu tenho que conseguir esse dinheiro, eu preciso conseguir essa grana. E eu lembro que eu estava na varanda da casa da minha avó, aquelas vermelhas assim de piso vermelho, e pensando como é que eu ia conseguir arrumar esse dinheiro. E aí parece assim que minha moto brilhou assim, a moto que era o único bem material que eu tinha naquela época de homem assim, sinônimo da minha liberdade, ela meio que deu uma brilhada. E eu não sei se era coisa da minha cabeça ou não, mas eu entendi naquele momento que vender a moto para fazer aquele curso era a solução que eu estava procurando. Em resumo, esse processo de venda foi tão marcante para mim que 10 anos depois eu ainda lembro do nome da vendedora, eu lembro do quanto que eu paguei no treinamento, eu tive acesso a informações que explodiram minha cabeça e me transformaram no cara que eu sou hoje. E um outro fator também é esse processo de vendas que aconteceu comigo me mostrou que eu conseguia naquela época arrumar mais dinheiro do que eu jamais estava acostumado, que eu jamais pensava que eu ia gastar em treinamento. Me mostrou também que educação vale mais do que um bem material, porque quando eu vendi aquela moto, aprendi as coisas que eu sei hoje e me tornei o cara que eu sou hoje, a venda daquela moto me transformou num cara que hoje pode comprar várias motos. E eu posso dizer com firmeza que se a Suzy não tivesse forçado tanto a venda, não tivesse insistido, não tivesse sido tão boa nesse processo de acompanhamento e de venda, de usar os gatilhos mentais comigo, talvez eu ainda estaria travado na minha cabeça acreditando que eu nunca ia ter R$5.000 na vida. E é por isso que eu repito para você, se você acredita no seu produto ou no seu serviço, você tem o dever moral de fazer tudo o que você pode para colocar essa solução na mão do seu cliente. Eu tenho certeza que você também já passou por uma situação de não comprar alguma coisa, ou porque você achava que estava caro, ou porque você achava que não fazia tanto sentido, que era frescura, mas o vendedor era tão bom
que te fez comprar. E aí um tempo depois você percebeu que comprar esse produto foi a melhor coisa que realmente poderia ter acontecido para você. E se você tem um negócio, do outro lado também pode ter acontecido, de você ter vendido para alguém que a princípio não queria ou achava que não precisava e depois receber um baita feedback falando assim, cara, foi a melhor coisa da minha vida, esse produto resolveu meu problema, ou esse serviço foi o melhor serviço que eu já tive, eu te recomendo para todo mundo. Então usar gatilho mental para vender uma coisa que você acredita não é manipulação, é um dever moral que você tem. E agora eu vou te falar os 10 principais gatilhos mentais que você precisa dominar caso você queira aumentar a sua influência e vender mais. Só que eu já mapeei 31 gatilhos, que eu preparei um vídeo exclusivo só para eles, eu vou deixar recomendado aqui para você. Gatilho mental da história. Desde que o ser humano é ser humano, a gente aprende através de histórias e todo mundo fica fissurado na hora que alguém começa a contar uma história. A gente quer saber o que aconteceu. Porque há milhares e milhares de anos a gente se reunia em volta da fogueira para contar como que foi o nosso dia, para mostrar e aprender e ensinar através de histórias. E existem diversos estudos que mostram que durante um processo de contação de história, as áreas do cérebro ascendem e liberam ocitocina, liberam uma conexão, liberam um sentimento de empatia muito maior. Então o seu cliente passa a gostar mais de você, inclusive, quando ele escuta você contando uma história. História também é a forma mais fácil de você conseguir emocionar alguém, de despertar uma emoção. Grandes marcas como Apple, Nike, sabem muito bem disso e todos os seus comerciais basicamente são contando uma história. E você pode usar esse gatilho mental no seu negócio contando histórias suas, do mesmo jeito que eu contei a história aqui do meu primeiro processo de venda, que eu lembro disso. Você pode contar histórias dos seus clientes para outros clientes, ou você pode contar histórias que são clássicas, que você já ouviu em algum lugar e que trazem sempre um aprendizado. Inclusive, as fábulas, aquelas historinhas infantis que a gente conta para as crianças, elas são ótimas maneiras de ensinar valores morais para as crianças, né? A história, por exemplo, da lebre e da tartaruga. E a lebre ela é mais rápida, só que ela é menos disciplinada, enquanto a tartaruga vai lá um passinho de cada vez, só que ela é diligente, compromissada, né? E ela tem a disciplina. E no final das contas, quem ganha a corrida é a tartaruga. Ou seja, toda vez que você conta uma história sobre você mesmo, sobre um cliente satisfeito, uma parábola dessa, ou até mesmo histórias da criação da sua empresa e de onde você descobriu as coisas que você sabe, você cria conexão, você ativa várias áreas do cérebro do seu cliente que sem a história elas não acenderiam e você também garante que ele vai lembrar por mais tempo daquilo que você falou. Gatilho mental da reciprocidade. Basicamente, reciprocidade é aquele sentimento que fica quando alguém faz um favor para você. Naturalmente, você se sente no dever de fazer um favor de volta para essa pessoa. E isso é tão forte porque vem lá da nossa antiguidade também. Imagina, num grupinho de poucas pessoas ali, eu e você, a gente sai para caçar e de repente você não consegue encontrar nada para comer e eu encontro. A gente volta para nossa caverna e eu divido com você. Naturalmente, você se sente no dever de retribuir esse favor, porque se não fosse por mim, nessa noite você não comeria. Vice-versa também, se a gente saísse para caçar, você encontrasse a caça e eu não teria nada para comer e você me oferece, naturalmente eu me sinto no dever de quando eu encontrar, eu dividir com você. Por quê? Porque se isso não acontecer, na próxima vez que a gente sair para caçar, você encontrar alguma coisa, eu não encontrar, você não vai querer dividir comigo. E isso, há milhares de anos atrás, significava a morte. E é por isso que os seres humanos que foram sobrevivendo e se reproduzindo, sobrevivendo e se reproduzindo, trazem isso consigo. O gatilho mental da reciprocidade é um dos mais poderosos, porque é tão antigo quanto a nossa existência. E existe um estudo muito legal que eles colocaram os voluntários numa sala e chegou um ator querendo vender alguns ingressos de uma rifa. E o número de pessoas que compraram esse ingresso foi muito baixo. E aí num outro grupo de teste, eles colocaram as pessoas numa sala. Esse ator primeiro ofereceu refrigerantes pra galera. Ele falou assim, tô indo lá buscar refrigerante, alguém quer? Trouxe ali, distribuiu os refrigerantes e depois que ele fez isso, ele ofereceu os ingressos da rifa, os números da rifa. E a taxa de pessoas que compraram o número da rifa depois dessa boa ação do refrigerante foi muito maior. Por quê? Porque o gatilho da reciprocidade estava altamente ativado. E como é que você pode usar isso no seu negócio hoje? Por exemplo, se você é uma cafeteria, você pode oferecer um biscoitinho, qualquer coisa que faça a pessoa se sentir especial e que seja de forma inesperada. Ou seja, sempre que alguém ganha alguma coisa que ela não está esperando e ela se sinta única por causa daquilo, o gatilho da reciprocidade tende a ativar e ela tende a
querer retribuir esse favor em algum momento para você. Aqui na internet, o gatilho da reciprocidade tende a funcionar muito bem com conteúdos gratuitos, onde o expert te oferece um e-book ou te oferece uma aula gratuita em troca do seu e-mail. Então existe uma reciprocidade onde eu quero o seu e-mail, por exemplo, só que você não vai me dar ele de graça. Então eu falo assim, cara, então beleza, tá aqui o material, é muito bom esse material e tudo que eu tô pedindo é o seu e-mail. Ou seja, ele é de graça e o custo para você é 2 segundos da sua vida para você digitar o seu e-mail. Faz sentido? Faz sentido. Aí essa troca acontece. Então o gatilho da reciprocidade serve tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Gatilho mental da autoridade. As pessoas tendem a ouvir os especialistas naquele assunto. Isso funciona porque através de alguns símbolos, nosso cérebro já entende que essas pessoas são autoridades, que elas estudaram muito para estar lá e que a gente não tem que discutir com elas, não. A gente só tem que obedecer, entender o que elas estão falando, porque elas mereceram, elas estudaram e elas estão lá por algum motivo que a gente não tá. E quais são os elementos de autoridade que você pode usar no seu negócio? A quantidade de clientes que você já tem, as certificações que você tem, se você é um profissional liberal ou um profissional da saúde, né? A universidade que você se formou, os cursos de pós-graduação, os cursos de especialização, as licenças específicas que você tem. Os elementos mais comuns de autoridade é o jaleco do médico, é o distintivo da polícia, é o uniforme do bombeiro. A gente não precisa discutir. Quando a gente vê esses elementos, a gente sabe que essas pessoas são os especialistas que a gente tem que ouvir e, às vezes, até obedecer. E os elementos de autoridade que você pode colocar no seu negócio são os diplomas que você tem, as formações que você já tem, o número de clientes que você já atendeu, dependendo do negócio, quanto tempo o negócio existe é um elemento de autoridade também. Por exemplo, se você é um restaurante, você pode colocar todos os prêmios de cozinha que você recebeu ou prêmios de indicação que você recebeu. Enfim, você pode usar vários elementos para aumentar a sua autoridade e fazer com que as pessoas confiem mais no que você está falando. E aqui na internet, a forma mais simples de você criar essa sua autoridade é você criar conteúdo a respeito daquilo que você sabe. Seja através de vídeos aqui no YouTube, seja através de blogs, seja através de eventos online, seja através de uma palestra num evento físico que você fez. Enfim, nunca foi tão fácil você criar elementos de autoridade para o seu negócio. Gatilho mental da congruência. Esse gatilho funciona porque as pessoas tendem a ser congruentes com aquilo que elas falaram, especialmente se aquilo que elas falaram foi dito em público. E isso é poderoso porque as pessoas não querem serem vistas como mentirosas ou pessoas pouco confiáveis. De novo, imagina lá na caverna, um tempo atrás, se você mentisse, todo mundo do bando ia saber que você mentiu. Se você falou uma coisa e fez outra, todo mundo do bando, a sociedade ao redor de você sabia que você não era uma pessoa confiável. E um dos estudos científicos que mostra esse gatilho funcionando na prática é pessoas que fazem pequenos compromissos tendem a fazer compromissos maiores lá na frente. E como é que era o estudo? Os cientistas batiam na casa das pessoas e perguntavam se elas eram ativamente preocupadas com a segurança no trânsito. E aí eles pediam uma sequência então para colocar um outdoor gigante no jardim dessas pessoas e estragar o jardim, era fazer um fuzuê, e as pessoas ali falavam, cara, não, a aceitação para esse outdoor foi muito baixa. Num segundo grupo, os pesquisadores chegavam para pessoas aleatórias também, né, nas suas vizinhanças, e falavam assim, você se preocupa ativamente com a segurança no trânsito? A pessoa falava assim, que sim. Você se importa em colar um pequeno adesivo na sua janela mostrando que você realmente se preocupa ativamente com a segurança no trânsito? A pessoa pegava esse adesivo, portanto, e colocava na sua janela. E depois de algum tempo, os pesquisadores voltavam e falavam assim, você realmente se preocupa com a segurança no trânsito? Você é ativo, né, nessa luta? Você topa colocar um outdoor no seu quintal? O número de pessoas que primeiro colocou o pequeno adesivo na janela foi muito alto na aceitação de colocar o outdoor, porque pequenos compromissos levam a grandes compromissos. Quando ela falou que ela era ativa na segurança do trânsito e colocou o adesivo, ela criou uma identidade, falou para os pesquisadores isso, e que quando eles voltaram e falaram, você realmente é, ela não podia desmentir de falar, não, eu não sou, ou eu não sou mais ou menos, ou eu sou ativo até mexer no meu jardim, entendeu? Essa é a grande sacada da congruência. Pequenos compromissos, pequenos sims vão levando a sims maiores. E como que você pode aplicar isso no seu negócio? Você pode formular perguntas
onde as primeiras respostas sejam obviamente o sim. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um dono de academia e aí você está no meio da negociação ali para fechar o pacote com o seu cliente e você começa a perguntar assim: seu estado de saúde é importante para você? A resposta é quase que óbvia, né? Sim. Você gostaria de ter mais saúde, mais disposição e se ver mais bonito na frente do espelho? Cuidar do seu corpo agora é a prioridade para você? Sim. Porque a pessoa já está na academia, né? Então se tornou uma prioridade de fato. Então a pessoa já disse 3 sims para você. E aí fica fácil você finalizar a venda perguntando: então você gostaria de fazer a sua matrícula semestral ou anual aqui com a gente? Então, depois de uma sequência de sims, fica praticamente impossível a pessoa recusar, porque ela falou sim, eu estou comprometido, sim, eu me preocupo com a minha saúde, sim, eu gostaria de ter um corpo melhor, mas não, eu não quero fazer academia. É por isso que eu digo que o gatilho mental utilizado na hora certa e na sequência certa deixa a outra pessoa quase que obrigada a comprar de você. Gatilho mental da prova social. As pessoas tendem a seguir o comportamento de outras pessoas, especialmente numa situação de incerteza ou de dúvida. Isso porque geralmente a gente assume que o que as outras pessoas estão fazendo está certo. Então imagina, existem 2 restaurantes, os 2 com uma fachada muito parecida na mesma rua, né? Um de frente para o outro, e um deles está lotado o deck, você consegue ver um monte de gente almoçando ali, tem uma fila ali de algumas pessoas na porta da entrada e o outro está meio que jogado às moscas ali. Nesse momento, a ação mais provável é que você vá para o restaurante que tenha muita gente. E se você não for para lá e decidir ir pelo que está mais vazio por causa do tempo ou qualquer outra coisa assim, instintivamente na sua cabeça você assume que o outro que está cheio é melhor, porque tem outras pessoas lá. E isso também tem a ver com o que a gente vivia lá atrás, porque, por exemplo, se um membro do nosso bando lá fosse comer uma frutinha e essa frutinha fosse boa, a gente ia comer dessa frutinha. E se alguém comeu da frutinha e morreu, a gente não ia comer dessa frutinha. Só que aí tinha uma outra fruta lá que você não sabe o histórico. E aí você percebe que o risco para você experimentar aquilo ali sem ter visto ninguém fazendo primeiro é muito alto. Então por isso que no momento de incerteza a gente tende a olhar o comportamento das outras pessoas para tomar nossas decisões. E é por isso que você precisa utilizar prova social no seu negócio. Como que você faz isso? Através de depoimentos, através de histórias dos seus clientes. Se você é um restaurante, você pode colocar dentro do cardápio ali as instruções de esse aqui é o mais pedido, esse aqui é o mais vendido. Se você tem um e-commerce, né? Esse aqui é o mais indicado para a sua categoria. O número de pessoas que são assinantes do seu serviço, que já são seus clientes, também é muito legal de usar. Enfim, se você já tem clientes, você precisa mostrar para o seu novo cliente que outras pessoas já tomaram essa decisão que ele está tomando agora e que elas ficaram felizes com o resultado. Gatilho mental da familiaridade ou da afeição, dependendo do lugar que você estuda aí. Basicamente diz o seguinte, que nós compramos, confiamos e tendemos a escutar mais pessoas que são parecidas com a gente. Isso aqui tem muito a ver com a criação de rapport. Se você é do mundo das vendas, você já deve ter ouvido esse termo em algum momento, que é se assemelhar, encontrar pontos de semelhança entre você e o seu cliente. E no mundo digital é a mesma coisa. Existem vários estudos que mostram que o ser humano confia e tende a ajudar, inclusive, pessoas que são mais parecidas com ele. E na vida real, como é que você faz para criar isso? Um esforço genuíno para lembrar do nome da pessoa, para lembrar se essa pessoa tem família ou não, os gostos e preferências desse cliente, se ele já foi mais de uma vez na sua loja, lembrar das coisas que ele consumiu, lembrar do momento de vida dele, ou até mesmo se é o primeiro atendimento, você tratar esse cliente pelo nome já mostra que você conhece ele, né? É muito mais atrativo do que você simplesmente fazer um atendimento vazio sem se relacionar com essa pessoa. No mundo digital você pode ver que muitas mensagens às vezes vêm personalizadas, né? Com o seu nome lá no começo do e-mail ou no WhatsApp mesmo. Aqui no digital às vezes a gente até vê mensagens personalizadas com o nosso nome, né? Às vezes o e-mail vem lá com o nosso nome, às vezes a mensagem do WhatsApp vem com o nosso nome. Isso tudo são pequenos elementos ali do gatilho mental da familiaridade. E um outro jeito de ativar o gatilho mental da familiaridade é através da repetição, da quantidade de vezes que a pessoa vê a sua cara. Eu não sei se na sua cidade tem isso, mas aqui em Curitiba eu cresci num bairro onde toda semana tinha o carro do sonho. O áudio era o mesmo, o carro passava, a música, sabe, era a mesma. É o carro do sonho, freguesia. Sonho de nata, sonho de doce de leite, goiabada, o sonho, freguesia. Esse áudio, ele ficou tão familiar
tão familiar que eu já percebi ao longo do tempo que os carros mudam, as cidades mudam, porque eu já estive na praia e eu ouvi esse mesmo áudio, só que os carros são diferentes. Então assim, existia uma familiaridade com aquela chamada, com aquela música, né? É o carro do sonho, freguesia. Só que o vendedor do sonho não necessariamente é o mesmo. Então o gatilho da familiaridade tem a ver com repetição. A quantidade de vezes que seu cliente vê você na internet, vê o seu anúncio, vê os seus vídeos no YouTube, vê o seu Instagram, isso influencia no gatilho da familiaridade. Se o cara está acompanhando seus stories ali todos os dias, ele já se sente próximo a você. E as grandes marcas também sabem disso. Quando elas fazem uma propaganda na televisão que não tem nenhuma chamada para ação, que é só para você ver a marca, é a familiaridade ativada ali também. Gatilho mental da prova. Nada mais é do que você comprovar que o seu produto ou o seu serviço resolve aquele problema. Não tem nada mais poderoso quando eu estou em dúvida no processo de compra e eu consigo ver uma prova de que aquilo funciona. Por exemplo, eu comprei um telefone e eu estou em dúvida se eu vou comprar uma capinha para ele ou não. E aí eu vejo um anúncio onde o cara coloca a capinha no telefone e solta ele de uma altura bizarra, joga ele para cima e o telefone não quebra. A capinha nem risca. Não tem por que eu duvidar se vai funcionar ou não. E quanto mais você conseguir ilustrar essa prova, mais tangibilizar, mais mostrar real que funciona, melhor. E essa prova é diferente da prova social. A prova social tem mais a ver com clientes satisfeitos. Essa prova que eu estou falando agora para você diz respeito a você comprovar que funciona. Por exemplo, se você é pintor, a prova do seu trabalho é mostrar a parede pintada depois e rápida. Se você é professor de inglês, a prova que o seu método funciona é você fluente. Se você é personal trainer, a prova que o seu método funciona é você magro. E se você não consegue utilizar o gatilho da prova para mostrar que o seu produto ou o seu serviço funciona, você precisa melhorar o seu produto ou o seu serviço até encontrar um que funciona e você consiga mostrar por A mais B que o que você está oferecendo resolve aquele problema. Gatilho mental da escassez. Esse também está desde que o ser humano começou a existir como ser humano e diz respeito a você não perder uma oportunidade. Imagina, lá na época das cavernas de novo, eu encontro um favo de mel e eu não tenho tempo, eu não consigo simplesmente olhar e falar, mas isso aqui é muito grande para mim, ou isso aqui tá bom ou não. Eu tenho um pequeno espaço de tempo onde eu tenho que pegar isso, voltar para minha caverna e lá na minha caverna eu vejo se isso faz sentido ou não. Eu não tenho tempo de olhar para o favo de mel e falar, nossa, será que tem bastante mel ou pouco mel? Não, eu vou pegar, vou levar, vou garantir esse mel para mim e lá na minha caverna eu decido o que eu vou fazer. É igual a caça. Eu cacei e peguei um bicho muito maior do que eu vou conseguir consumir. Não interessa, levo tudo para minha caverna, garanto a minha provisão e lá eu decido o que eu faço. Então a escassez tem essas raízes e até hoje a gente tende a considerar mais valioso ou mais gostoso aquilo que é escasso. E uma outra raiz para isso também é aquilo que tem abundância, a gente acaba se acostumando e acaba perdendo a graça. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Existe esse ditado. Então você imagina, eu moro numa região onde tem muita laranja e todas as laranjas são muito doces e, cara, tem laranja sempre, eu posso escolher. Eu nunca acordei um dia e não tinha laranja. Só que eu tenho um pé de maçã e dá maçã uma vez por ano. Em termos de fruta, elas são iguais, assim, em termos de doçura e de gostosura. Só que percebe que a percepção que eu tenho sobre a maçã, ela é muito mais forte e parece que ela vale muito mais para mim. Por quê? Porque eu não tenho acesso a ela sempre. Isso também tem a ver com o gatilho da escassez. A gente tende a dar mais valor ou perceber como melhor, mais gostoso ou mais prazeroso aquilo que é escasso, que não tem disponível o tempo inteiro. E é por isso que tanto no mundo digital quanto no mundo físico você percebe o tempo inteiro ofertas limitadas, enquanto durarem os estoques, poucos dias, porque tudo isso funciona. E se você vê alguma coisa por muito tempo sendo utilizada no marketing, é porque isso ainda funciona. E como que você pode usar o gatilho da escassez no seu negócio? Se o seu negócio ele é físico, você consegue ativar esse gatilho muito facilmente com unidades que você tem disponível para vender. Se você presta serviço, a quantidade de tempo que você consegue ter na sua agenda, ou ainda a quantidade de vendedores que a sua empresa tem disponível para fazer esse serviço. E se você é do digital, você pode pensar em lotes dos seus produtos, dos seus treinamentos, né? Se o cliente comprar o seu curso no primeiro dia é um preço, no segundo dia é outro preço, no terceiro dia é um outro preço ainda, ou você delimitar uma quantidade de bônus especiais para as primeiras 10 pessoas, para as primeiras 50 pessoas, tudo isso são elementos que vão ativar
o gatilho da escassez. Gatilho mental da urgência, muito parecido com o da escassez, a única diferença é que a urgência tem a ver com o tempo e não com a quantidade. Se a escassez era baseada em eu tenho 2 telefones à venda, a urgência é a oferta desse telefone vai ficar válida até hoje à meia-noite. Então, se você quer comprar esse telefone por esse preço, você tem hoje até a meia-noite para tomar essa decisão. E por que o gatilho da urgência também é tão poderoso? Porque nós, como seres humanos, tendemos a procrastinar a nossa decisão. A gente pensa assim, depois eu penso nisso, ou depois eu compro, ou depois eu resolvo esse problema. E quando a gente coloca esse limite de data, na mesma hora você ativa uma necessidade do seu cliente de tomar a decisão naquele momento. E um exemplo claro disso são as datas comemorativas que o comércio criou. Então, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, ela é um dia, ela tem aquela data específica para acontecer. Ou seja, você não pode demorar mais tempo para tomar a sua decisão, porque senão a data especial vai passar. E você, por exemplo, no Dia dos Namorados, vai ser o namorado que não comprou um presente para sua namorada. Ou no Dia das Mães, você vai chegar no churrasco do Dia das Mães lá, sem levar nada para sua mãe. Ou no Natal, como que você vai chegar dia 25 e sem presente para os seus filhos no Natal? Então, se você perceber, as datas comemorativas são exatamente para criar esse gatilho da urgência na cabeça dos consumidores. E talvez você nem tenha pensado nisso, mas elas funcionam com você desde que você se conhece por gente. Então toca aqui, dá um like nesse vídeo se você nunca tinha pensado nisso. Gatilho mental da novidade. O ser humano é movido por novidades. A gente se acostuma muito rápido com as coisas. E sempre que aparece uma coisa nova, a gente vai lá xeretar. Isso é um instinto meio que de bicho mesmo. Isso também é muito antigo, nos acompanha desde que o ser humano é ser humano. Mas pensa só num gato, num cachorro. Quando acontece alguma coisa nova no ambiente, ele vai lá xeretar, ele vai querer entender o que está acontecendo. Isso tem a ver também com a sobrevivência dele, porque vai que aquilo que aconteceu é uma ameaça. A gente também tem essa necessidade dentro da gente de entender o tempo inteiro, responder a estímulos novos. E é por isso que se você tem algum produto, algum serviço para vender, você precisa criar estímulos diferentes o tempo inteiro para falar com o seu cliente sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. E aqui também a sazonalidade serve muito bem. Então, uma campanha de vendas para o Dia dos Pais, uma campanha de venda para o Dia das Mães, uma campanha de venda para o Dia dos Namorados. Tudo isso vai criando elementos de novidade. O mercado da moda vive por conta da novidade, porque para pensar, eu e você vamos precisar de roupa a vida inteira até morrer. Mas por que eu compraria uma camiseta agora e não ano que vem? Porque agora está tendo uma moda que já é ultrapassada. Porque agora está tendo uma moda que é diferente da roupa que eu tenho. E se eu continuar com a roupa que eu tenho, eu vou ficar ultrapassado, eu vou ser visto de uma maneira pior do que se eu andasse na moda. E assim como o mercado da moda, o mercado de carro sabe muito bem disso, a Apple, o mercado de eletrônicos sabe muito bem disso, que todo ano eles atualizam os seus modelos. Qual que é a diferença do iPhone 14 para o iPhone 15? Ela é mínima, só que tem que ter uma diferença. Por quê? Porque senão, na virada do ano, ninguém mais vai comprar iPhone. O efeito novidade acaba. E ainda assim, mesmo tendo uma diferença muito pequena, existe uma parcela de clientes que sempre vai querer ter o novo, o mais recente, o mais top. Então, cara, qual que é a diferença de um carro ano 2010 para um carro ano 2011? Cara, é muito pouca. A diferença de um carro 2015 para um carro 2016 é pouquíssima. Sempre vai ter uma parcela de cliente que vai querer ter o carro zero. Então, nesse momento, a gente está em 2024. Comprei um carro zero. Ano que vem, meu carro já não vai ser mais zero. E vai ter um outro modelo para eu utilizar. Só que a diferença entre eles nem é tão grande. Só que o modelo tem que mudar e às vezes o produto ele já está bom, só que ele tem que mudar para gerar esse efeito novidade. E de novo, se essas empresas estão fazendo isso há tanto tempo, é porque funciona. E se você quer aprender a vender pela internet ou aumentar o faturamento do seu negócio atual, você precisa aprender sobre copywriting. E eu vou deixar um vídeo relacionado aqui, onde eu coloco tudo o que uma pessoa comum precisa saber sobre copywriting. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.